Sejam bem-vindos à primeira aula de Sociologia. Nessa aula, eu vou tratar sobre a identidade e a alteridade. Mas primeiro, nós vamos... Eu vou ler para vocês um... Não, esse aqui. Eu vou ler para vocês um texto do Michel de Monte. Ele foi um filósofo francês e ele escreveu um livro chamado Ensaios. Recomendo a leitura para quem quiser descobrir mais sobre isso. Mas eu peguei um trecho de um dos capítulos e diz o seguinte: Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos. E, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que não importa a cultura do outro, a gente não pode fazer essa, essa forma de julgar. Que só porque a cultura do outro é diferente, que ela é bárbara. Que existe uma barbárie naquela cultura. Como os espanhóis, quando eles descobriram não, quando eles chegaram na América Central e viram o povo azteca, eles acharam uma grande barbárie aquele sacrifício de pessoas, né? Aquele banho de sangue pelos monumentos, que eram sacrifícios aos deuses que os astecas acreditavam, que eles eram totalmente politeístas. E eles faziam os rituais, né? E o povo espanhol achou, né? Os navegadores espanhóis, quando viram aquilo lá, acharam uma barbárie, acharam uma coisa repugnante. Só porque era um outro convívio, era uma outra cultura. Agora a gente vai falar sobre identidade e alteridade. Primeiro, eu vou falar sobre a identidade. A identidade é você se identificar com a sua cultura. Todos nós nascemos em um lugar, óbvio. Você se identifica com o seu lugar, porque você fala um tal idioma do lugar. Você se veste de acordo com o que a moda do lugar é. Você tem um tipo de religião que aquele lugar predomina, ou cristianismo, judaísmo, etc. Porém, temos a alteridade. O que é a alteridade? A alteridade vem do grego alter, que significa outro, se colocar no outro. Na psicologia, ela é muito usada como alter ego, que significa outro eu. Isso é muito bom porque é mais fácil de entender também, porque ela vem muito com a empatia. Com a empatia de você se colocar no lugar do outro para entender que o outro, o que o outro faz, o que outra pessoa acredita, não é algo ruim, não é uma barbárie. Eu vou deixar um questionamento para vocês. É o seguinte: o povo árabe, em geral, assim, o povo árabe, daquelas redondezas ali, para eles se casarem com crianças depois que elas acabam de menstruar, para eles se casar, o homem de 30, 40 anos casar com uma criança, é uma coisa tradicional, é uma coisa totalmente normal para eles, é uma identidade deles. No Brasil é crime tu se casar com uma criança, é pedofilia, é totalmente crime. E qual dos lados está certo? Nenhum. Nenhum dos lados está certo, nenhum dos lados está errado, porque é totalmente uma perspectiva. Isso é uma perspectiva de você ter a alteridade de se colocar no lugar do outro e pensar que a cultura do outro talvez seja uma barbárie pra gente, porque nós não vivemos naquela tradicionalidade, naquela outra cultura. Então a alteridade funciona assim. Como você se pôr no lugar do outro, ouvir a segunda fala. Aqui temos
um texto, né, do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, aonde ele vai... Eu me esqueci, né, o nome do livro, infelizmente esqueci, mas eu vou pegar o nome e vou mandar pra vocês, com certeza, pra vocês darem uma lida. E a frase diz o seguinte: era uma vez um czar. Ah, só uma pauta. Czar significa rei, empoderamento. É literalmente rei. É uma pessoa que tem domínio político, religioso e militar de um lugar. É literalmente um rei. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Então, o rei, né, o czar, ele é naturalista, né? Isso tá bem jogado ali, tá bem colocado, naturalista. Só que ele caça homens. É uma identidade dele. Ele caça homens, ele é czar e ele é naturalista, uma identidade dele. Só que, quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, aqui tem um pouco de humor, ó. Ficou espantado e achou uma barbaridade. Por quê? Na identidade dele, na cultura dele, se caça homens e é normal. Só que na outra cultura, na outra sociedade, se caçam borboletas e andorinhas. E para ele é uma barbaridade, porque ele é um naturalista. Então para ele é uma barbaridade se caçar borboletas e andorinhas. Perdão pelo interrompimento, perdão, eu posso repetir. Então, o czar era um naturalista. E ele caçava homens, ok, pra ele é totalmente normal. Só que ele não tem a alteridade de se colocar no lugar do outro, que é o significado da palavra. Ter a alteridade de se colocar no lugar do outro. E ele achou uma grande barbaridade quando falaram que se também se caçavam borboletas e andorinhas. Porque ele era um naturalista. Só que para a outra sociedade é uma grande barbaridade também caçar homens. Entenderam essa volta de ciclo, esse círculo, não é bem um círculo vicioso, mas é essa troca, sabe? Tipo, de nenhum povo ter uma alteridade em si. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, chegaram nas terras brasileiras, eles não tiveram alteridade. Eles olharam, viram assim, sumiram por mais 30 anos, e em 1530 e poucos chegaram aqui, voltaram aqui para pegar o pau-brasil, etc., e escravizaram os índios. Fizeram tudo isso porque o povo era um pouco diferente, daí eles queriam mais... como é que é? Eles queriam, né, mais pessoas para trabalhar para eles, para conseguir mais dinheiro, etc. Então eles não tiveram a autoridade de se colocar no lugar dos índios para para eles não fizerem o que fizeram, sabe? Então é mais ou menos isso. O tema da aula de hoje foi curtinho mesmo. Eu vou enviar 2 exercícios sobre a aula de hoje. Foi uma aula curta, assim, mais de introdução, assim mesmo, com as videoaulas. Eu quero que vocês me digam se foi uma aula ruim, se eu tenho que melhorar alguma coisa. Óbvio que eu tenho que melhorar alguma coisa, né? Mas podem me dar sugestões no que eu posso melhorar, se o áudio pode ficar melhor, não sei. Digam para mim, tá? A nossa próxima aula também vai ser uma continuação sobre cultura e sobre etnocentrismo, etc. Mas isso aí fica para a próxima aula. Eu vou mandar para vocês esse mapa mental aqui. E mais um arquivo do Word com anexo para vocês darem uma lida e fizerem os exercícios. E me mandem os exercícios até a quarta que vem. Daí. Sem ser nessa quarta agora, amanhã, na outra quarta, eu quero que vocês me enviem os exercícios feitos
Que daí depois, na próxima quarta, eu envio os gabaritos, né, pra vocês. Ou até antes, né? Quando vocês irem terminando, já vão mandando no grupo, assim, e eu vou indo corrigindo e vejo se tá certo, se tá errado, etc. E vou explicando por que tá errado, por que tá certo. Ok, muito obrigado e bons estudos.